A economia foi marcada pela prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos, para sustentar o modelo de desenvolvimento econômico da região amazônica e garantir a renda de mais de 600 mil pessoas. A discussão foi parar dentro do Congresso Nacional. A área de livre comércio, através da produção, distribuição, consumo de bens e serviços, exigiram decisões que nortearam a vida de empresários e trabalhadores. O Brasil também foi acusado de violar regras internacionais por causa de incentivos fiscais distribuídos a vários setores. E os estados da Amazônia Legal encontraram desafios como as manifestações greves que aconteceram tanto na esfera pública quanto privada. E os empresários sentiram no bolso os prejuízos. O reajuste do salário mínimo, que deveria causar um impacto considerável na folha de pagamento, dividiu opiniões entre a população. E a tendência do alto custo da cesta básica tornou alimentos como o tomate, a banana prata e o arroz como os principais vilões. Além da cesta básica, o preço do combustível e da tarifa do transporte coletivo foram reajustados em diversas capitais da região. Para solucionar estes e outros problemas, alguns consumidores apostaram nos cartões de crédito, porém eles só fizeram aumentar o número de endividados. Em 2014, um ano de muitos desafios para a economia na Amazônia. No ano em que a Zona Franca de Manaus completou 47 anos, houve uma grande batalha política para manter o modelo de desenvolvimento na região mais verde do país e garantir os empregos diretos e indiretos de mais de 600 mil pessoas. São mais de 500 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Olhar para o futuro sem esse modelo e as áreas de livre comércio tirou o sono de muita gente. O futuro das zonas francas da região norte pode estar ameaçado. Nós precisamos vencer a etapa da prorrogação. Para vencer essa etapa da prorrogação, nós temos que fazer um esforço de esclarecer para a sociedade nacional a importância da Zona Franca. Depois de décadas de existência, as áreas de livre comércio dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá e a própria Zona Franca viraram alvos de críticas da União Europeia, acusando o Brasil de violar as regras internacionais ao dar incentivos fiscais a vários setores, que, segundo eles, desequilibram a concorrência entre empresas europeias e as brasileiras instaladas nessas áreas de livre comércio. Além do assunto parar no centro de uma discussão na Organização Mundial do Comércio, a polêmica também chegou à tribuna do plenário da Câmara, onde um parlamentar de Rondônia criticou a postura dos europeus. Eu queria saber se esses países que têm esse discurso muito forte, se eles vão vir aqui para ajudar o governo brasileiro a criar um caminho de desenvolvimento para o povo que vive na Amazônia. E não é pouca gente não, presidente. São mais de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. A extinção das áreas de livre comércio representaria um retrocesso para os estados, como no Amapá, pois além do desemprego, resultaria no reajuste de até 50% em diversos produtos. Desde a linha branca, que inclui as geladeiras, até mesmo a gasolina, que é comercializada com preços bem menores em relação aos estados do Centro-Sul, exatamente por conta da isenção da carga fiscal. Depois de 3 anos de discussão sobre a prorrogação dos incentivos fiscais por mais 50 anos, finalmente a proposta foi promulgada pelo Congresso Nacional. Declaro promulgada a emenda constitucional número 83 de 2014. A data histórica representa uma conquista para os amazônidas e para toda a região norte, que traz novos desafios. Das ruas do Distrito Industrial, o problema portuário de Manaus, enfim, uma série de ações outras que nós temos que estar atentos. A estrutura precária das sedes e unidades dos 5 estados, onde a Superintendência da Zona Franca de Manaus também atua, foi outro problema enfrentado. Do teto ao piso.
Em todos os lados, uma situação crítica no prédio da Suframa em Boa Vista. Um caos vivenciado pelos servidores que motivou a primeira greve do órgão. A Suframa informa que não tem recursos para mantê-las. E aí os nossos servidores ficam na penúria. Mas o governo do Amazonas tem estudado novas possibilidades de alavancar o setor econômico. Agora, a expectativa é que a prorrogação gere mais empregos e garanta novos investimentos na região. No ano marcado por incertezas, os empresários sentiram no bolso os prejuízos causados pela greve dos servidores da Suframa. O prejuízo é enorme porque nós estamos recebendo mercadoria a conta-gotas, ou seja, muitas empresas precisam de mercadorias para vender, mercadorias ficam retidas. Produtos mais caros e com isso o gasto é maior. O aumento salarial deste ano deveria gerar um impacto significativo nas folhas de pagamento, mas o reajuste de R$ 46 no salário mínimo dividiu opiniões entre a população. Já aumentou as coisas todinho, já foi o salário mínimo todinho. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Manaus manteve a tendência de alta no custo da cesta básica. O tomate, arroz e a banana prata foram vistos como os principais vilões. A capital do Amazonas permaneceu em terceiro lugar com a cesta mais cara do país. A gasolina ficou 4% mais cara. Aponta o estado do Amazonas de ter a terceira gasolina mais cara do país a partir do dia 1º de abril. Ela já está bastante preço alto e se aumentar mais vai ficar mais difícil para a gente agora. Já em Boa Vista, capital de Roraima, a mudança foi na tarifa do ônibus. O valor da passagem, que custava R$ 12,25, passou para R$ 12,60. Com tantos aumentos, o jeito foi recorrer às facilidades oferecidas. O cartão de crédito continuou sendo o principal vilão do crescimento do número de pessoas endividadas na capital amazonense. As classes C e D têm gastado mais. Em Rondônia, o endividamento das famílias ficou 15% maior em comparação ao ano de 2013 e 20% acima da média nacional. Para evitar cair nesta triste estatística, cada um tem uma receita. Se comprar a prazo tem que ficar endividado. Aí chega uma hora que não tem o dinheiro para pagar, vira uma bola de neve. Enquanto o PIB amapaense ultrapassou os 10 bilhões de reais, um crescimento de quase 14%. O dado colocou o estado na 4ª posição do ranking da região norte. A maior cheia da história em Rondônia. O nível subiu cerca de 14 metros acima do normal. A cheia invadiu casas, ruas, avenidas, comércios e prédios públicos. Mais de 4.900 famílias ficaram desabrigadas durante a enchente no estado. Qual será o destino das famílias desabrigadas? Para amenizar os prejuízos causados pela cheia, o governo federal repassou cerca de 7 milhões de reais no período de março para a reconstrução de diversas áreas. O impacto também foi sentido pelos agricultores. A cheia do Madeira causou prejuízos também na área agrícola. Já foram contabilizados mais de 600 milhões de reais em danos. Só na região ribeirinha, cerca de 15 mil toneladas de feijão, milho, mandioca, entre outras culturas, se perderam. O desmoronamento do trecho do quilômetro 57 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, prejudicou o transporte de cargas. Apesar dos problemas no setor primário, uma das principais atividades econômicas e fonte de renda da região norte continuou sendo a esperança de mudança de vida para muitas famílias. Inovação e empreendedorismo.
2014 também foi o ano das oportunidades. A Feira do Empreendedor do Sebrae no Amazonas abriu espaço para novos talentos. O evento se tornou uma grande oportunidade para quem tem uma boa ideia e precisa apenas de uma chance para divulgá-la. No município de Altazes, no Amazonas, um sonho de mais de 10 anos foi concretizado com a inauguração da fábrica de laticínios. Novos cenários econômicos estão surgindo para os trabalhadores do campo, que diariamente derramam seu suor sagrado pelas terras amazônicas. Já em Iranduba, no Amazonas, a população ganhou um porto fluvial, melhorando o transporte de mercadorias, cargas e pessoas. Por outro lado, no ramo da piscicultura, a promessa é de que o complexo Peixes da Amazônia, no município de Senador Guiomar, no Acre, torne-se o maior empreendimento brasileiro neste setor. Tem países de olho no potencial econômico regional, sinal verde para possíveis investimentos. O governador do Amazonas recebeu a visita do ministro de Portugal, Luiz Campos, que é secretário dos Negócios Estrangeiros e Cooperações do país. A reunião foi para tratar de novas parcerias na área econômica entre o Amazonas e o governo português. Tem riquezas naturais únicas e extraordinárias e por isso é um Estado muito vibrante e muito prometedor. Já o Peru, país vizinho do Brasil, buscou fortalecer a parceria de um intercâmbio comercial e cultural com o estado de Rondônia. Típico da bacia amazônica, o jaraqui, principal alimento na mesa dos amazonenses, estaria ameaçado de entrar em extinção. O problema não seria apenas ambiental, mas econômico. E atualmente, com a queda na produção, esse volume ficou em 22%. Essa ausência pode ser percebida no tamanho dos peixes, que estão cada vez menores. No Amazonas, a inclusão da espécie na lista do período de defeso causou polêmica entre os pescadores. Garante sustento a 12 pessoas e está prejudicando nós o defeso porque ele passa do prazo. O preço vai aumentar porque não vai ter como pegar. Mas, depois de tantas conversas e polêmicas, um alívio para os consumidores. Finalmente, o jaraqui saiu da lista do defeso e deve ser incluso só em novembro de 2015. Manaus foi palco do maior evento esportivo do planeta. A Copa do Mundo de Futebol trouxe um outro olhar para a Amazônia. A cidade passou por mudanças no setor hoteleiro e recebeu investimentos para a qualificação profissional e a revitalização do centro histórico da capital. Para isso, camelôs foram retirados das calçadas das principais ruas de Manaus e realocados para camelódromos provisórios, como acontece em outros estados brasileiros. Com muita criatividade, o comércio entrou em clima de Copa antes do evento acontecer. O clima também pode ser visto no município de Vilhena, em Rondônia. Com muita inspiração, artesãos e empresários encontraram uma forma diferente de potencializar os lucros. O movimento não foi diferente para o setor de eletroeletrônicos. No Acre, a televisão foi a mais procurada pelos consumidores, que estavam em busca da melhor imagem. A Copa Verde trouxe diversos legados, permitindo o fortalecimento do turismo e a economia do Amazonas, como o Centro de Convenções do Estado Vasco Vasques e os 325 milhões de reais deixados pelos mais de 119 mil turistas que passaram pela capital do Amazonas. Que entra pelos portões do aeroporto, mas que vai à padaria, que vai ao posto de gasolina. Isso contribui com a maior arrecadação do Estado, a maior arrecadação do município e que isso é revertido para a saúde, para a educação. Após quase 4 anos de obras, a arena considerada uma das mais bonitas do Brasil
foi oficialmente inaugurada com a presença de 20 mil torcedores. A expectativa era para ver a bola rolar, neste que foi, sem dúvida, um marco para a nova história do futebol amazonense. O segredo para o sucesso do desenvolvimento econômico está nas verdadeiras riquezas, escondidas no próprio verde da região. A seguir, ciência e tecnologia, temas que movimentaram o cenário amazônico através do uso de ferramentas que possibilitaram novas experiências e geraram inovação para o mercado.